Existe ainda o desejo de expiar e compensar algo funesto, através de algo igualmente funesto. Quando se conhecem essas dinâmicas básicas, é possível neutralizá-las, aliviando muito sofrimento. Outros sistemas estão associados ao movimento interrompido em direção dos pais, dores nos corações ou dores de cabeça, por exemplo. São muitas vezes amor represado, e dores nas costas resultam frequentemente de recusa de uma reverência profunda à mãe ou pai. Procedimentos importantes. Lins. Quando são seus procedimentos mais importantes nas constelações familiares? Como você descreveria seus pontos básicos? Assumir a direção. Hellinger. Nas constelações familiares, não deixe que o cliente faça nada sozinho. Por exemplo, não deixe que procure sozinho o lugar onde ele fica bem. Só faço isso em coisas de menor importância. Quando alguém coloca uma família, capto, através de minha percepção e de minha experiência, uma imagem da ordem, de como está perturbada e como pode ser restaurada. Sigo essa imagem ao buscar soluções. Assim, eu próprio coloco as imagens intermediárias e a imagem da solução, contando sempre com a participação do cliente. Então, coloco à prova a imagem pelo efeito que produz e verifico se o efeito confirma ou se ainda faltam outros passos. Lins. Portanto, você também coloca à prova a sua imagem anterior? Hellinger. Sempre o faço, em qualquer caso. Dessa maneira, o cliente não precisa acreditar naquilo que digo ou faço, mas não lhe deixo a iniciativa. Sozinho, ele não encontraria solução. Se pudesse encontrá-la, não me teria procurado. Quando a imagem da solução for encontrada, deixe que o cliente entre na constelação e tome a posição que seu representante estava ocupando. Assim ele verifica por si mesmo se a solução é certa para ele. Ir até o limite. Lins. Muitas vezes você aponta ao cliente, a partir da imagem da solução, consequências que são muito duras. Hellinger. Confronto a pessoa com as consequências extremas do que se passa em sua família. Por exemplo, que um filho irá morrer caso essa pessoa deixe a família. E confronto-a com os passos necessários para a solução. Por exemplo, que faça uma profunda reverência a seu pai e lhe preste homenagem, ou talvez que deixe a família. A consequência também pode ser esta. O que significa isso concretamente? Hellinger. Que a pessoa renuncie às suas reivindicações. Por exemplo, uma mãe que entregou uma criança à adoção perdeu seu direito a ela, então precisa ir embora e deixar a criança com o pai. Então são intervenções terapêuticas de graves consequências e requer muita coragem assumir a responsabilidade por elas. Só quando alguém é plenamente confrontado com as consequências de seu comportamento e com as condições da solução é que sua decisão se toma inevitável e possível. Aliás, lembrei-me aqui de um outro mestre que tive. Esse ir até os limites foi claramente formulado por Frank Farrelly em sua terapia provocativa. Ele me mostrou um caminho e sou-lhe grato por isso. Permanecer na realidade mesmo que choque. Lins. Mas em seus grupos de terapia, há sempre alguns participantes que ficam chocados com sua maneira direta de confrontá-los. Hellinger. Eu confronto um participante apenas com a realidade que está visível. Lins. Que você vê? Hellinger. É que ele próprio naturalmente conhece. E isso só é chocante para aqueles que não querem ver no que é. Por exemplo, num de meus cursos havia uma mulher que sofria de uma doença mortal e incurável. Assim já não lhe restava muito tempo de vida. Ela queria colocar sua família. Porém eu lhe disse, só colocarei duas pessoas, você e a morte. Escolha alguém que represente você e alguém que represente a morte. Isso tem um efeito chocante em pessoas que estão de fora. Com essa mulher não aconteceu isso, porque sabia que ia morrer. Escolheu uma mulher mais baixa para representá-la e outra mais alta para representar a morte. Colocou-as de frente e muito próximas, peito a peito. A mulher mais baixa, que a representava, levantou os olhos para a morte e disse: Tenho um sentimento terno e sinto em meu rosto o hálito suave da morte. Também a morte teve um sentimento terno pela mulher. Então eu fiz a representante da cliente dizer à morte:
Eu lhe presto homenagem. Ela fez isso, e ambas se tomaram suavemente pelas mãos, com ambas as mãos, e se olharam com muito carinho. Essa é a realidade, em que vem a luz e atua porque veio a luz. Quando, porém, uma pessoa parte do pressuposto de que a morte é algo de horrível, ela tem medo de trazer à luz essa realidade. Quando revelo algo assim, a realidade sempre se apresenta com ela e com toda a seriedade. Isso permanece sem contestação e, na verdade, sem contestação pelo cliente. Outras pessoas talvez fiquem amedrontadas com essa realidade, então querem fazer objeções e dizer que a doença não é tão grave e que deve haver outra atitude que não seja defrontar-se com o fim. Como não permito isso, minha atitude parece dura. Lins, se você o permitisse, que consequências haveria? Então a realidade seria rebaixada ao nível de uma opinião e do bel prazer, o que não pode acontecer. O caráter direto e a consistência do meu trabalho consiste nisso, não tolerar que a realidade seja diminuída. Como atuaria sobre o cliente tal diminuição? Pergunta Lins. Hellinger. E ela o enfraqueceria, ao passo que a realidade, por mais fatal que pareça, fortaleça e libera quando é vista e reconhecida. Certa vez, quando uma mulher fez a constelação de sua família, eu disse a ela que o seu casamento não tinha salvação, que os filhos precisavam ficar com o pai e ela devia ficar só. Outras pessoas quiseram fazer objeções e propor soluções mais confortáveis, mas eu não me permiti, pois eu não dissera isso a ela por minha própria cabeça, mas porque tinha ficado claro para ela e para mim, através da constelação. Mais tarde, um dos participantes me contou que lá naquela noite brigou interiormente comigo por 3 horas, julgando que eu tinha sido excessivamente duro com a mulher. Entretanto, ela voltou radiante ao grupo na manhã seguinte e ficou claro para o participante que sua preocupação com a cliente e sua briga interior foram em vão. Lins, como é que você vê a si mesmo numa ação tão cheia de responsabilidade? Hellinger, considero-me, antes de tudo, como alguém que traz realidades à luz. São essas realidades que ajudam e curam. Não eu, são elas, e não eu, que colocam uma pessoa diante da decisão. Seja como for que a decisão aconteça, ela nada tem a ver comigo. Lins, o que acontece ao cliente quando encara de frente a realidade? Hellinger, ele perde suas ilusões, com isso sua visão e seus atos ganham outra seriedade e uma força nova. Mesmo quando age contra sua percepção, ele agora sabe o que faz e deixa agir compulsivamente. Essa é a diferença. E deixa de agir compulsivamente. Essa é a diferença. Abstrair do problema apresentado. Lins. Por que você muitas vezes não permite ao cliente que fale mais extensamente dos seus problemas? Essa atitude irrita muitas pessoas. Hellinger, o problema que a pessoa expõe não é realmente o seu problema, da forma como expõe, pois se ela o tivesse entendido bem, Lins interrompe e diz, ele não existiria mais. E Hellinger diz, justamente. Por essa razão, parto do pressuposto de que quase tudo que alguém diz sobre uma situação realmente não corresponde a ela. Se eu ouvisse isso, daria à pessoa a oportunidade de confirmar e reforçar seu problema através de sua descrição. Em vista disso, não permito que me conte seu problema como gostaria de fazê-lo, mas digo-lhe que apenas me narre os acontecimentos. Por exemplo, se algum dos pais foi casado anteriormente, quantos irmãos tem, se algum deles morreu ou se houve ainda algum acontecimento marcante em sua infância e em sua família. Lins, portanto, você só permite que ela lhe conte fatos, Hellinger, apenas fatos, sem interpretações. Pelos fatos, sei então o que vai em sua alma e qual é a raiz de suas dificuldades ou de seu envolvimento. Então tenho as informações de que preciso. Ficar atento à energia.
Lins, algumas pessoas, entretanto, poderiam trazer um monte de fatos. Qual é que a informação é suficiente para que você faça uma imagem clara? Com que fatos você se dá por satisfeito? Hellinger. Acontecimentos e fatos estão carregados de energia. Quando alguém conta um acontecimento, é possível sentir imediatamente se ele contém energia ou não e se produz ou não um efeito à distância. Quando alguém conta que um irmão morreu quando criança, isso sempre tem muita força. Ou quando uma mãe morreu ao dar à luz, isso tem um impacto tremendo sobre várias gerações. Algo assim precisa ser abordado e reconhecido, pois aqui se trata de acontecimentos que dão medo e por isso são varridos para debaixo do tapete. Entretanto, é justamente através do encobrimento que eles ganham força. Quando o acontecimento é mencionado, sinto imediatamente se ele tem impacto ou não. Quando alguém cita uma determinada pessoa, muitas vezes eu vejo de imediato que ele está enredado com ela e que ela precisa ser representada e imitada por alguém. Lins, de onde você tira sua certeza? Como chega a ela? Hellinger. Sinto na energia e na força que disso resulta. Em seguida, porém, coloco à prova a minha percepção quando configuro o sistema. Muitas vezes aparecem ainda outros fatos, mas logo é mencionada uma pessoa importante. Eu começo a trabalhar. Todas as outras informações são obtidas através da própria constelação. Trabalhar com o mínimo. Lins, existem ainda outros procedimentos terapêuticos que são característicos para você. Hellinger, nas constelações familiares, comprovou-se para mim a eficiência de trabalhar com o mínimo. Que, portanto, eu só faço o que foi estritamente necessário e renuncie a ser completo. Caso contrário, a energia reflui para a curiosidade e para a vontade de saber e se desvia da ação. Quando a solução se torna visível, interrompo imediatamente. Interrompo no auge da mobilização, porque então está presente o máximo de energia. Pelo corte, fecho o caminho ao escape de energia para as discussões. Assim ela permanece concentrada para a ação. Pela mesma razão, não tolero extensos comentários posteriores. Lins. Que efeitos teria o comentário posterior? Hellinger. Enfraqueceria o impacto sobre o cliente e daria oportunidade a outros participantes de direcionar a energia para si e para seus próprios problemas. Lins. Isso quer dizer que você passa logo a outro cliente ou muda de tema? Hellinger. Sim, passo logo à pessoa seguinte. A interrupção como recurso. Lins. O que você faz quando não encontra nenhuma solução numa constelação familiar? Hellinger. Quando não encontro solução, interrompo imediatamente e também nesse caso não permito discussão a respeito. Então o corte faz efeito. Esta é uma intervenção difícil. Muitas vezes o participante encontra depois de 1 ou 2 dias o que ainda faltava para a solução. Isso talvez não teria sido possível sem a interrupção e a força que ela mobiliza. Lins. Assim, a interrupção de um processo de constelação familiar tem também um efeito terapêutico? Hellinger. Também é útil ao cliente. O mesmo vale quando é necessário admitir um insucesso. Às vezes digo, por exemplo, agora nada posso fazer aqui e deixo que fique nisso. Embora veja que a situação é má para o participante, não me preocupo com isso, pois quando deixo ficar assim, talvez ocorra a outra pessoa do grupo algo a respeito, e essa pessoa traga a palavra que faz progredir. Por essa razão, não me esforço, porque tudo na mão, mas nada a favor da corrente. Também os outros participantes nadam comigo na mesma corrente, e existe entre todos uma troca que ajuda a levar a fim positivo. Esquivar-se da curiosidade. Lins, essa é uma bela imagem. Já presenciei muitas vezes como você resiste a uma pergunta recorrendo a uma resposta de duplo sentido ou uma observação irônica. Qual a razão disso? Hellinger. Quando alguém faz uma pergunta séria, é importante para ele, sempre a respondo. O respeito exige isso, mas quando ele me faz uma pergunta só para me colocar à prova, então me esquivo dela, usando uma expressão ambígua ou uma piada, mas eventualmente também por meio de uma confrontação. Lins, muitas vezes também está em jogo a curiosidade. Hellinger.
A curiosidade é uma desconsideração para com a outra pessoa, da mesma forma como não faço perguntas por curiosidade e não permito que sejam feitas. Não controlar resultados. Lins. Às vezes você dá a impressão de não precisar de feedback, quando a eficácia de seu trabalho e também de quanto à eficácia de seu trabalho e também de não querer recebê-lo. Por quê? Hellinger. Eu preciso de feedback. O principal retorno me vem durante o próprio trabalho, quando vejo o impacto imediato sobre as emoções do cliente e as mudanças que ocorrem. Entretanto, nunca me limito a trabalhar com um sintoma de modo que precise investigar posteriormente se ele desapareceu ou não. Meu objetivo não é eliminar um sintoma, mas fazer com que alguém volte a sentir-se em casa com sua família, de maneira a ficar em ligação com todas as boas forças que nela atuam. Isso dá a essa pessoa uma enorme energia e sempre um êxito. Em que medida isso age também sobre os sintomas? É uma outra questão. Nesse particular, a competência cabe aos médicos e aos psiquiatras. Por essa razão, sempre encaminho também ao médico ou ao psiquiatra clientes com sintomas graves, quando eu vejo que é o indicado nesse caso. Lins, não perguntar pelo êxito tem um sentido terapêutico? Hellinger diz, esta é uma pergunta importante que também me faço. Bem, eu me alegro quando, depois de algum tempo, recebo informações de terceiros sobre uma pessoa que ficou bem. Mas a essa pessoa eu nada perguntaria a respeito, porque não me coloco entre ela e sua alma, entre ela e seu destino, entre ela e a grande alma, como a denomino que a guia. Quando trabalho com essa pessoa, sinto-me em sintonia com seu destino, com a sua alma e com a grande alma. Por isso, após concluir meu trabalho, posso retirar-me sem fazer uma investigação ulterior. Se eu ficasse curioso e quisesse investigar, não estaria mais confiante nessas forças. Isso teria efeitos maléficos, tanto para mim quanto para o cliente que então essas forças nos porque então essas forças nos abandonariam. Lins, quando um cliente lhe comunica cheio de alegria que a terapia surtiu bom efeito, isso está em ordem para você ou o deixa constrangido? Hellinger, distancio-me disso como de uma tentação de poder. Lins, pode ser também uma tentação encontrar regras a partir daí e confiar mais nelas do que no momento e no que esta revela. Hellinger, é a mesma coisa. Também seria uma tentação de poder. Logo que me deixo afetar por uma comunicação eufórica, perco o chão, debaixo dos pés e também minha clareza, e perco força. Nesse momento já não estou livre. Quando sei o mínimo possível, fico ao máximo presente, a mim mesmo e centrado. Por causa disso, também não quero saber do cliente. Tudo o que ele já tinha tentado fazer para resolver seus problemas. Assim fico totalmente desimpedido. O que importa é o momento. Lins, muitas vezes surge nas pessoas que se defrontam com sua psicoterapia esta pergunta. De onde tira o Hellinger tudo isso? Ou ainda, como chegou ele a ver as coisas dessa maneira? Hellinger diz, aprendi com muita gente. Lins fala, disso já falamos. Hellinger, a maior parte das coisas eu vejo no momento, portanto, sou exigido e preciso colocar-me, abro-me completamente à situação e às pessoas que estão em questão, sobretudo aos excluídos. Quando os tenho todos presentes e me dirijo a eles com respeito e amor, de repente me vem a solução e eu a digo. Depois de algum tempo, reconheço determinados padrões. Lins, então disso resulta uma experiência? Hellinger, sim, a partir da experiência reconheço padrões repetitivos, como por exemplo que parceiros anteriores dos pais são sempre representados na família por algum de seus filhos. Lins, quando eles se casaram pela segunda vez? Hellinger, ou quando houve anteriormente alguma noiva
ou outra relação importante. Também essa pessoa é representada mais tarde pelos filhos. Este é um dos padrões que reconheci. Ocorrem ainda padrões fora do comum, que já não sei como cheguei a reconhecer. Por exemplo, uma pessoa que gosta do, do conto João na Sorte. Pode ter alguém em seu grupo familiar, geralmente um dos avós, que perdeu uma fortuna. Eu vejo isso de repente e posso confiar nessa percepção. Lins, você descobriu outros padrões? Hellinger, às vezes me ocorrem insights que inicialmente eu preferia não levar em consideração. Por exemplo, a frase: a mulher deve seguir o marido, e a complementar: o homem deve servir ao feminino. Quando estas frases me ocorreram, primeiro resisti a essa percepção, mas depois já não consegui ignorá-las. Quando algo assim me ocorre, comprovo e então o digo e aguardo o efeito. Mas não me envolvo no que a pessoa faz com isso. Não apresento esse insight como se fosse uma tese que preciso defender, pois é algo que apenas me veio e que transmito tal qual, que seja ou não reconhecido, não tem importância para mim. Lins, quero referir-me agora à pergunta que tenho ouvido muitas vezes. De onde consegue o Hellinger essa segurança de apresentar suas afirmações como verdades incontestáveis? Hellinger, eu sempre apresento as verdades como algo que vejo no momento e que qualquer pessoa também pode ver, desde que esteja centrada no momento. Para mim, a verdade é algo que o momento mostra, indicando através dela a direção do próximo passo. Quando vejo algo assim, eu o digo, também com toda a segurança, e o coloco à prova pelo efeito. Quando algo semelhante se passa numa outra situação, não invoco a percepção anterior, pois não estou proclamando uma verdade permanente, mas olho sempre de novo para aquilo que o momento me mostra. Talvez ele me mostre isso desta vez de forma algo diferente, e então o digo da maneira como o estou vendo nesse momento, mesmo que então seja diferente e até mesmo contrário do anterior, eu o digo exatamente com a mesma segurança, porque o momento não me permite outra coisa. Lins, portanto você não estabelece regras físicas? Hellinger, absolutamente. Por conseguinte, quando alguém me diz, ontem você disse isso e aquilo, eu me sinto incompreendido, porque ele pressupõe que não olho para o momento. Olho cada vez com um novo olhar, porque a verdade de um momento é substituída pela verdade do momento seguinte. Por essa razão, aquilo que digo só vale para o momento. É nessa focalização para a verdade do momento que penso, quando chamo meu procedimento de psicoterapia fenomenológica. Lins, mas isso não contradiz o que você disse há pouco sobre padrões? Justamente, e ri, diz o Hellinger. Enfrento a contradição, porque quando ela ocorre, então peço uma afirmação contra a outra. Lins, essa visão foi uma das causas pelas quais você durante muito tempo não quis publicar nada? Hellinger, há muito tempo eu já tinha vontade de publicar algo, mas muito do que vi estava incompleto. Por exemplo, os insights sobre a consciência. Depois de algum tempo, notei que basta ver e comunicar apenas alguns aspectos. Eles também atuam assim. Por isso, a maneira pela qual as ordens do amor foi concebido é muito mais adequada a meu procedimento e a meu modo de percepção do que se eu tivesse procurado dizer algo completo. Lins, há alguma outra coisa essencial sobre essa forma especial de percepção da psicoterapia? Hellinger. Carlos Castaneda, em seu livro sobre os ensinamentos de Dom Juan,
fornece um breve tratado sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo citado é o medo. Somente quem supera o medo pode ver claramente o real. Lins. E qual é a melhor maneira de vencer o medo? Hellinger. É dizer sim ao mundo como ele é. Este é o grande passo. Quem aceita a morte e a doença, o destino próprio e nos demais, o fim da impermanência, supera o medo e ganha clareza. Lins. Agradeço-lhe por nossa conversa, Hellinger. Eu também lhe agradeço. Foi um intercâmbio intenso. Você me estimulou a formular e a comunicar-lhe muitas coisas de maneira mais clara. E aqui encerra o livro Ordens do Amor, um guia para o trabalho com as constelações familiares, Bert Hellinger. E se você chegou até o final da leitura e deseja fazer uma constelação comigo, entre em contato pelo número 75992071416 ou siga o Instagram descobrindo a mente descobrindo a mente. Essa frase entre underlines com underline no final. E é isso. Gratidão pela sua atenção.